Fala pessoal, beleza? Boa noite, estamos aqui para mais um vídeo. Iremos comentar sobre a Copa Comebol Sul-Americana, que é a Copa onde o nosso peixe está competindo, onde o nosso Santos vai competir esse ano, vai enfrentar algumas equipes. E a gente vamos comentar um pouquinho, vamos falar nesse vídeo sobre o grupo do Santos, né? Quais são as equipes que o Santos vai enfrentar. A Copa Comebol Sul-Americana ultimamente tem ficado um campeonato, uma Copa mais importante. Sabemos que nos últimos anos, uns anos atrás aí, era uma Copa que a gente não dava muito, principalmente nós brasileiros, a gente não dava muita importância. Mas depois que ela se tornou um campeonato, depois que se tornou um campeonato que dá acesso diretamente para Copa Libertadores, se tornou um campeonato importante, ainda mais pelo fato de grandes equipes estarem competindo, né? Você vê algumas equipes que a gente que não tem tanta tradição disputando Libertadores e algumas equipes com mais tradições disputando a Sul-Americana. Então tá tendo muito essa inversão, tá tendo muito essa troca de times, né? Alguns times que a gente não conhecia disputando, por exemplo, esse ano, Fortaleza junto com o América Mineiro, esses times assim estão disputando, vão disputar exatamente a Libertadores. E o Internacional, como São Paulo e o nosso Santos, vão disputar a Sul-Americana. Então você vê que já de um tempo para cá, o nível técnico tem ficado mais igual, né? Tem ficado mais equilibrado. E como o Santos vai disputar a Sul-Americana, a gente vai falar sobre a Sul-Americana. E o interessante dessa Sul-Americana é porque, como eu havia falado, é um campeonato que atualmente está bem equilibrado, tem bastante times importantes. Por exemplo, o Santos, que é um time com 3 Libertadores, vai disputar esse ano, São Paulo, Internacional. Aí a gente vê até mesmo o Estudiantes, que é um time que tem 7 Libertadores. O Barcelona, que o ano passado disputou a semifinal contra o Flamengo, se eu não me engano, esse ano também está na Sul-Americana. Fluminense, Racing da Argentina. E vamos ver aqui, ó, LDU também, que o Santos enfrentou em 2020, que o Santos acabou eliminando em 2020 nas oitavas de finais. O Ceará e até mesmo o Fluminense. Então você vê que esse ano na Copa Sul-Americana vai ser um torneio muito mais difícil, um torneio muito mais equilibrado, grandes equipes vão estar disputando também esse torneio, essa Copa. E a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo do Santos. O Santos está no grupo C, onde está a União La Calera, que é o União La Calera, que ele está no Chile, né? O Banfield da Argentina e o Universidade Católica do Equador, não é o do Chile, é o do Equador, né? A gente vê falar bastante do Universidade Católica do Chile, mas na verdade não é ele. Esse Universidade Católica é o do Equador. Não tem tanta tradição como a Universidade Católica do Chile. Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre esses times. E uma das primeiras coisas que a gente precisa comentar sobre essa competição é que a classificação, para você se classificar para o mata-mata, só se classifica o primeiro do grupo, não se classifica o segundo, assim como na Libertadores ou em qualquer outro campeonato, principalmente na Champions League ou na Europa League, né? Para falar a verdade, a Europa League é um pouquinho diferente. Mas o que eu acho interessante, que eu não acho um ponto positivo, é esse, que o segundo colocado ele não se classifica. Ele ganha uma premiação por ter ficado em segundo lugar nos grupos do Sul-Americano, mas ele acaba não se classificando para a fase de mata-mata. Então a gente vê pelo menos no meu ponto de vista, eu vejo um ponto negativo, né? A diferença entre a Champions League e a Europa League é o seguinte, que os terceiros colocados na Champions League, eles vão para a Europa League, mas eles disputam essa vaga para o mata-mata contra os segundos colocados da Europa League. E quem ganhar entre os terceiros da Champions e os segundos da Europa League vão para a fase de mata-mata da Europa League. Na Sul-Americana é diferente. Os segundos colocados não se classificam e quem vai diretamente para as oitavas de finais são os terceiros colocados da Libertadores. Inclusive o Santos no ano passado foi assim, o Santos ficou em terceiro lugar, ficou abaixo do Boca Juniors e do Barcelona, e ele foi diretamente para a Sul-Americana, ele não precisou disputar partida nenhuma contra os que já estavam lá. No meu ponto de vista, eu acho algo negativo, eu acho que
deveriam sim ter uma partida entre o terceiro da Libertadores e o terceiro colocado da fase de grupos e o segundo da Sul-Americana, para ver quem desses dois que ganhar passaria para a fase mata-mata. Mas como não tem, é uma questão aí para se pontuar e quem sabe pensar lá na frente, né? Os organizadores os que estão à frente da Comebol. Mas vamos lá. Então o grupo do Santos está composto por União La Calera, Banfield da Argentina e Universidade Católica do Equador. União La Calera, ele é um time que atualmente tem aparecido nesses últimos anos. Se não me engano, em 2020 foi quando ele se classificou para a Libertadores. Ele participou da Libertadores e consequentemente já saiu, se não me engano, na fase de grupos. Foi eliminado, caiu no grupo do Flamengo, até mesmo. E o União La Calera é um time que está aparecendo agora, está em ascensão. E se você for ver o campeonato chileno, o União La Calera ele está em 11º lugar. O campeonato chileno acabou de começar, tem 7 partidas e o União La Calera tem uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. Ou seja, então ele não está num campeonato, não está num... O campeonato chileno já não é um campeonato muito forte. E atualmente ele está em 11º lugar. Não vem de grandes partidas, então vamos dizer que o momento do União La Calera não é um momento bom. Tem perdido, perderam em 7 partidas, ganharam uma, empataram 4 e perderam 2. Ou seja, até mesmo a gente vai falar, mas o Santos em 2010, o Santos em 2021, o Santos ficou em 10º lugar e tudo mais, o Santos também não está bem. Mas há uma grande diferença entre o Campeonato Chileno e o Campeonato Brasileiro. Sabemos que o Campeonato Brasileiro, a gente sempre fala que tem o Clube dos 13, o Clube dos 12, e agora os times do Nordeste estão vindo forte. Você vê o Fortaleza se firmando, você vê o América Mineiro se firmando, você vê até mesmo o Atlético Paranaense, que já faz parte do Clube dos 13, dos 12, também bem. Então você sabe que o Campeonato Brasileiro é totalmente diferente. Como todos nós já sabemos, é um dos campeonatos mais difíceis que tem no mundo. É um campeonato onde pelo menos 5 ou 6 ou 7 times estão ali já disputando. Sabemos que esse ano Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, até mesmo o Corinthians, estão um pouquinho à frente, tem um poder aquisitivo bem maior do que os times que estão abaixo, mas mesmo assim é um campeonato muito difícil. Então o Santos ele vai enfrentar um time que está União La Calera, um time que não está bem no campeonato, um time que está em 11º lugar, um time que não tem feito boas partidas, em 7 partidas só ganhou uma e empatou 4 e perdeu 2. Então esse é o time que o Santos vai enfrentar. O campeonato chileno é um campeonato onde os principais clubes são Colo-Colo, o Universidade do Chile e Universidade Católica. Esses 3 times são os principais times do Chile. E atualmente, se eu não me engano, eu acho que algum desses times também está no... Se eu não me engano, o Colo-Colo ele também está no... Não está não. Pensei que o Colo-Colo também estava no campeonato... Na Copa Sul-Americana, mas ele não está. E aí vamos para o próximo, que é o Banfield, que é um campeonato, o Banfield é da Argentina, né? É um time que é um campeonato um pouquinho mais difícil, mas ele também não vem bem no campeonato argentino. O Banfield está em 6º lugar. Para vocês entenderem, o campeonato argentino é dividido em 2 grupos. Esses 2 grupos são divididos em 14 times, ou seja, tem o primeiro grupo que tem 14 times e tem um segundo grupo onde tem 14 times também, que no total dá 28 times. E se você for olhar a pontuação total, ele está em 6º lugar. No primeiro grupo dele está em 6º lugar com 11 pontos. Em 7 rodadas ele ganhou 3 partidas, empatou 2 e perdeu 2. E é um time que está ali no meio de tabela. Não tem feito muitos gols. Fez 11 gols e tomou 7. Ou seja, uma defesa que tem tomado muitos gols também, né? Não é um time sólido. É um time que
um time de meio de tabela, um time onde não tem muitos jogadores referenciais, onde não tem uma referência de jogador, um jogador experiente ali, aquele jogador que a gente sabe fala, que a gente fale, esse aqui é o jogador que realmente está levando o time nas costas, esse é o jogador que realmente faz a diferença. Não, é um time mais composto pelo elenco, né? Um trabalho em grupo. E se você for ver na pontuação total, ele, vamos dizer que ele vai ficar entre o 12º, 13º lugar pela pontuação se você unir os dois grupos. Então, um time também que tem feito meio de tabela. Um time que tá ali no meio de tabela, um time que não tem feito grandes partidas. Sabemos que o campeonato acabou de começar, mas também não está em ascensão. Se você for ver o líder do campeonato do grupo A, que é o grupo que ele está, é o Racing, que está com 15 pontos, e o Defensa e Justiça, que também tá na Sul-Americana. Defensa e Justiça, ele está no grupo F, que está com o LDU de Quito, o Atlético Goianiense e o Antofagasta. Então, o Santos ele vai enfrentar um Banfield que também deve estar em reconstrução, um time que não é muito tradicional, um time que não é muito forte, um time que não é muito visto. E o próximo é o Universidade Católica. Universidade Católica, né, é o do Equador, né? A gente sabe que no Equador os principais times lá são o Barcelona de Guayaquil e o LDU de Quito. E ambos os dois estão na Sul-Americana. O Barcelona ele está no grupo A e a LDU de Quito está no grupo F. Ou seja, os dois principais times do Equador estão na Sul-Americana. Junto com o União La Calera, que está em terceiro lugar. O Barcelona está com 13 pontos, LDU está com 10 e o União La Calera está com 8 pontos. Talvez seja um time que mais a gente precisa se preocupar, porque é um time que está em ascensão, é um time que, se você for ver nas últimas temporadas, em 2021 ele terminou em quarto lugar, em 2020 ele terminou em nono lugar, e em 2019, vamos ver, em 2019 ele terminou em terceiro. Então é um time que tem feito campeonatos equilibrados, campeonatos razoáveis. É um time que está ali disputando bem, um time que está ali na frente, está no topo da tabela, está disputando posições contra os principais times do Equador. É um time que em cinco partidas ganhou 2, empatou 2 e perdeu uma. Fez 8 gols e sofreu 6. Então está naquele equilíbrio. Para mim, eu acho que é um time que a gente precisa abrir os olhos. É um time mais forte, é um time que ali está mais compacto, um time que está mais equilibrado ali, principalmente pelo que vem demonstrando no seu campeonato. Sabemos que o campeonato equatoriano também não é um campeonato muito forte, não é um campeonato onde tem muita tradição, a gente não vê times de grandes tradições, mas a gente vê times conhecidos, assim como o Delfim do Equador, a gente vê o Emelec, a gente vê, sabe, que o Independente. Então a gente sabe que não é uma liga muito forte, mas tem times de tradição ali. E a Universidade Católica ele está ali em terceiro lugar. E o que a gente pode esperar do Santos? Primeiramente, o Santos ele precisa ganhar as 3 partidas dentro de casa. Ele precisa fazer o trabalho dele dentro de casa. E tentar ganhar pelo menos 2 partidas fora. Ganhar 2 ou empatar. No mínimo, empatar. O Santos ele precisa se classificar. Se a gente não se classificar, a gente fica para fora. A gente não briga, como eu falei para vocês, a gente não briga pelo segundo lugar. Se a gente ficar em segundo lugar, a gente recebe uma premiação por segundo lugar, que é como se fosse uma premiação que a Conmebol faz para que a gente se contente com aquele segundo lugar mesmo, que a gente não se classifique. E talvez, vamos dizer que essa é a competição mais importante que o Santos vai enfrentar na, na temporada de 2022. Sabemos que a Copa do Brasil paga mais. A Copa do Brasil é um torneio onde se paga bem mais do que a Sul-Americana. Se não me engano, a Copa do Brasil é 80 milhões. Se você for desde a primeira fase até a fase finais, você recebe 80 milhões. A Sul-Americana, eu não cheguei a pesquisar aqui, vamos ver aqui. Sul-Americana, Conmebol. Sul-Americana premiação. Vamos ver. Aqui.
para o campeão, pelo menos em 2022, o campeão vai ganhar 1,6 milhões de dólares, que daria 8 milhões, daria 8 milhões, 8,23 milhões, ou seja, é, se for olhar bem, é quase menos do que uma Copa do Brasil. Você não chega nem aos pés da Copa do Brasil, você não chega nem a 10 milhões. Se não me engano, 10 milhões, 13 milhões foi o patrocínio do Santos. Então, para você ver que a Conmebol não paga bastante. Sul-Americano não é um torneio onde se paga bem. Se a Conmebol ela quer fazer com que a Sul-Americana se torne um torneio mais visto, mais que os times tenham mais ambições, ela precisa pagar um valor maior. Ela precisa olhar de uma forma diferente. Não dá para assim, o segundo maior torneio da América do Sul pagar menos de 10 milhões para o campeão. Então você vê, claro, que se você for passando de fase, você vai tendo as suas premiações, mas para o finalista ganhar 8 milhões é muito pouco. Então, por mais que a Sul-Americana pague menos, eu acho que é um torneio muito mais importante do que a Copa do Brasil. Até mesmo, no meu ponto de vista, eu acho que a Copa do Brasil é mais difícil. Se a gente for olhar pelo plantel, pelo elenco que o time do Santos tem hoje, eu acho que se o Santos chegar nas quartas de finais é muito. A gente sabe do peso da camisa do Santos, a gente sabe o quanto que o Santos é forte. O peso da camisa é aquela camisa que entorta varal, mas só a camisa não resolve. A gente está anunciando algumas contratações, estamos vendo a diretoria se mexer, mas ainda assim é muito pouco para um time que quer disputar títulos, títulos importantes. O Santos ainda vai estar disputando 2 torneios, tirando o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que já foi eliminado do Paulistão, mas a gente vai estar disputando Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Brasileirão, a gente precisa estar com os olhos abertos, porque se a gente começar a dar muita ênfase para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil e o time não ir bem no Brasileirão, a gente pode passar que nem o ano passado. A gente pode sofrer até as rodadas finais, e não é isso que eu quero, e eu acho que nenhum dos torcedores. Então são esses times, eu acho que o Santos acho não, tenho certeza, o Santos é o time mais forte que tem no grupo deles. Tem que fazer a lição de casa, ganhar as 3 partidas e fazer resultados positivos fora de casa. É um time com mais tradição, é o time mais visto, está composto para passar. Como eu falei para vocês, talvez para mim o time que mais vai dar trabalho vai ser o Universidade Católica, mas a gente precisa olhar o Banfield da Argentina, que sabe que jogar contra o argentino não é fácil. O argentino costuma fazer aquela catinga, fazer aquela enrolação, principalmente se estiver ganhando. Então, se o Santos quiser passar, o Santos precisa estar jogando bem. A gente já viu a evolução, mas uma coisa que não pode acontecer é continuar com os erros defensivos e principalmente os erros individuais. Nós temos errado muito individualmente, a zaga tem errado muito individualmente. Claro que tudo isso é composto pelos os volantes, que não cobrem a zaga, que deixa a zaga muito exposta. Mas sabemos que a gente já contratou 2 jogadores aí, o Rodrigo, e tá vindo mais um aí, o William Maranhão também, 2 volantes já foram contratados. E esperamos que esses volantes eles façam o serviço deles em cobrir a defesa, não deixar a defesa tão exposta para a gente não ficar tomando gol bobos. Gols que não se pode tomar, principalmente numa competição internacional. Mas é isso aí, é o que nós temos aí pro time, o que nós temos aí são esses times. Eu acho que o Santos consegue se classificar sim, na fase mata-mata. A partir do momento que se classificar, aí já é uma outra coisa, aí já entra em outra competição mata-mata. Aí a gente provavelmente vai ter uns times mais fortes, times mais equilibrados, times de grandes tradições, times de que vamos dizer que possa equilibrar taticamente, tecnicamente, em questão de qualidade. Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram, se vocês gostaram desse vídeo, curta aí, comente, compartilhe, deixe sua opinião nos comentários e vamos ver o que vai dar dessa competição aí. Eu espero que o Santos se classifique, vocês também esperam que o Santos se classifique, né? Vamos torcer para que o Santos faça um grande campeonato, faça grandes partidas e realmente mostre o poder dessa camisa, o poder do emblema, o poder do escudo que esse time tem.
porque o Santos é muito respeitado fora de casa, fora do Brasil, o Santos é muito respeitado. Agora, dentro do Brasil, é pouco respeitado até mesmo pela forma que os próprios dirigentes, os próprios presidentes administram o clube. Mas eu espero que seja um campeonato onde a gente realmente venha fazer jus ao tamanho do nosso time e quem sabe a gente conseguir ir até a final, né? Beleza? Então é isso aí, curta, comente, compartilhe e Deus abençoe vocês. Até a próxima.